Bom, gente, então, na aula passada a gente discutiu um pouco sobre a parte de estações elevatórias de esgoto e nessa aula de hoje eu vou discutir um pouquinho sobre a questão da estação de tratamento de esgotos, né? Então, a estação de tratamento, ela é a parte do sistema de esgotamento sanitário em que os esgotos são conduzidos a partir de tubulações gravitárias ou de recalque. Por exemplo, quando a gente utiliza uma estação elevatória de esgoto, nessa chegada do esgoto se dá através de recalque, e é aonde é realizado a remoção dos vários constituintes que a gente discutiu, presentes nos esgotos, matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos patogênicos, sólidos grosseiros, etc., para exatamente fazer com que esse meu esgoto atenda a determinados requisitos ambientais. Esses requisitos ambientais, eles são definidos a partir de legislações municipais, estaduais e federais. As legislações municipais são definidas pela agência reguladora, as municipais, né? Que normalmente ou a Secretaria de Meio Ambiente do município, que tem que, de uma certa forma, estar em consonância com as legislações estaduais, que são definidas, por exemplo, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COEMA, ou a SEMAS, que é a Superintendência de Meio Ambiente do Ceará, e, em nível federal, as legislações ambientais são normalmente definidas pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. É importante frisar que uma legislação em nível municipal não pode ser mais flexível do que uma legislação estadual, a qual também não pode ser mais flexível do que uma legislação federal. Portanto, é, elas têm que ser, no mínimo, igual ou mais restritivas, certo? Mas não o contrário. Portanto, essas legislações, elas são pautadas no sentido a definir determinadas condições em termos de concentração, por exemplo, de parâmetros que medem a presença de matéria orgânica, por exemplo, que são os parâmetros DBO, DQO, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, que talvez vocês já tenham ouvido falar em alguma disciplina, caso contrário, a gente vai ver em mais detalhes na parte de qualidade de água e de tratamento de esgotos. Em algumas situações, essas legislações também definem, por exemplo, valores de saída de pH ou de concentração de um determinado poluente, sulfato, por exemplo, ou em termos de temperatura, ou em termos de óleos e gorduras, ou seja, um conjunto de parâmetros que, de uma certa forma, vai evitar problemas ambientais advindos da chegada desse efluente após uma estação de tratamento, que se configura como uma poluição, digamos assim, pontual, né? Diferente de uma poluição difusa, quando você tem múltiplas entradas. Por exemplo, quando eu utilizo fertilizantes, quando chove, né, você tem a entrada, muitas vezes, desses fertilizantes em um determinado corpo de água. Isso é um exemplo de uma poluição difusa, ou seja, quando você não consegue precisar ao certo as múltiplas entradas, tá bom? Então, essas legislações, elas também, muitas vezes, são pautadas de maneira a garantir a qualidade do corpo receptor que está recebendo esses esgotos, por exemplo. Né? Todos os corpos de água, em teoria, eles são classificados conforme os usos aos quais aquela água pode ser utilizada. Por exemplo, se é para abastecimento humano, se é para dessedentação de animais, se é para recreação, ou seja, múltiplos usos dessa água. E uma chegada de um poluente, por exemplo, um esgoto, não pode alterar os usos aos quais aquele corpo de água se destina. Ou seja, poluir mais aquele corpo de água, tá? Essas legislações que tratam, por exemplo, de
qualidade de água no corpo receptor, é o que a gente está colocando aqui no material como a resolução CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, número 357 de 2005. Inclusive, eu até vou colocar como uma tarefa de casa para vocês darem uma olhadinha nessas três legislações. A CONAMA 357, a CONAMA 430, que já é específica para padrões de lançamento, ou seja, concentrações de vários poluentes, né, antes da chegada num corpo de água, e a resolução já estadual, que é a COEMA, número 2 de 2017. Então é importante que vocês vejam as diferenças entre cada uma dessas legislações. Bom, esses esgotos sanitários em uma estação de tratamento de esgotos, eles são tratados a partir de processos que normalmente são biológicos. Não significa dizer que todos os múltiplos processos, por exemplo, que existem em uma estação de tratamento sejam biológicos. Muitos poluentes, por exemplo, sólidos grosseiros, latinhas, por exemplo, tecidos, galhos, tampinhas, são removidos logo no início do tratamento a partir de processos que nós chamamos físicos. A partir, por exemplo, do uso de grades que vão ajudar, né, nessa remoção. A partir, por exemplo, do uso de caixas de areia que vão ajudar na remoção da areia que chega ali na estação de tratamento, junto com a água, né? Fazem parte aí daquele 0,1% de sólidos que estão contidos nos esgotos, tá? E aí, após essa remoção de poluentes mais grosseiros e areia a partir de processos físicos, você tem o tratamento biológico que vai remover ali um conjunto de poluentes. Em muitas estações de tratamento, após o processo biológico, como muitas vezes ele não é adequado para a remoção de micro-organismos patogênicos, se tem uma remoção desses micro-organismos patogênicos em um processo de desinfecção. Da mesma forma que acontece, por exemplo, em uma estação de tratamento de água, em que a remoção desses patógenos é realizada na última etapa ali da ETA, tá bom? Ou seja, esses patógenos são removidos ou a partir do uso, por exemplo, de um oxidante, como cloro, né, que é utilizado grandemente aqui no Brasil, no tocante ao tratamento de esgotos, como também com a utilização de processos, às vezes, do tipo radiação ultravioleta, né, para remoção de micro-organismos patogênicos, membranas, enfim. Existem um conjunto de processos de desinfecção, da mesma forma que existe no tratamento de água, né? Ou seja, os processos de desinfecção, por exemplo, são os mesmos. O que tem que se ajustar, por exemplo, é a dosagem, às vezes, do oxidante, por exemplo, do cloro, né? Mas, assim, se ele vai estar na forma de hipoclorito de sódio, de cálcio, né? Se ele vai estar na forma de cloro gasoso, etc., é a mesma coisa que se aplica, por exemplo, num processo de desinfecção em uma estação de tratamento de água, como vocês devem ter visto, certamente, em outras disciplinas, tá bom? Então, o tratamento de esgoto, ele vai ser realizado ou de forma centralizada, ou seja, quando você pega os esgotos de várias bacias de esgotamento, quando existem, obviamente, várias bacias de esgotamento, e encaminha para uma única estação de tratamento de esgoto, né, uma ETA maior, né, com a maior vazão, etc., ocupando maior volume ali de sistema de tratamento, de demanda diária, etc. Ou você pode ter a existência de múltiplas estações de tratamento em sistemas que nós chamamos de sistemas descentralizados de tratamento de esgotos. Muitas vezes você tem a combinação de sistemas centralizados e descentralizados. Às vezes, um sistema centralizado pega ali a maior parte da bacia de esgotamento ou das bacias de esgotamento, e alguns sistemas
menores, que nós chamamos às vezes de sistemas isolados, são utilizados para o tratamento de determinados bairros, bacias de esgotamento. Bom? E também nós temos alguns sistemas isolados, por exemplo, situados no Conjunto Ceará, no Zé Walter, no Tupamirim, ou seja, esses conjuntos menores têm ali uma estaçãozinha menor, por exemplo, uma lagoa de estabilização, como a gente vai ver, ou um reator WASB, seguido de um sistema de cloração, ou um sistema de lodo ativado, que são tecnologias de tratamento de esgotos aplicadas, né, ao esgoto sanitário, ao tratamento de esgotos sanitários. Tá bom? Então, observem que normalmente, né, como o fluxo do esgoto é gravitário, normalmente essas estações de tratamento são situadas ali nos pontos mais baixos da bacia de esgotamento, e normalmente próximas a um determinado corpo receptor. Haja visto que o maior direcionamento desses esgotos tratados da estação de tratamento é encaminhado, né, para o corpo receptor. Ou seja, não é realizado nenhum tipo de reuso, ainda como se planeja para o futuro, haja visto que esses esgotos tratados representam, né, uma enorme fonte de água doce que poderia ser melhor explorado dentro e fora do estado do Ceará. Bom? Então, essas estações de tratamento, como a gente vai ver mais para frente, o ideal é que elas se situem o mais próximo possível de onde se gera o esgoto, obviamente, para você diminuir o transporte do esgoto até elas. Ou seja, se você utiliza uma estação elevatória de esgoto, por exemplo, quanto mais próxima for a estação, mais barato é ali a questão do projeto da elevatória. Menor é a potência da bomba, menor é a tubulação de recalque, etc. Certo? E também tem que se situar o mais próximo possível do corpo receptor, porque senão eu vou ter que gastar, ao invés de bombeamento daqui, eu vou ter que gastar com bombeamento do esgoto tratado até chegar aqui no corpo receptor. Então, para vocês observarem muitas vezes como é realizada a questão do tratamento. Isso aqui é uma vista do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Paulo. Você tem ali a presença de corpos de água, ó, vocês estão vendo aqui em azulzinho, e as várias bacias de esgotamento tratam os esgotos, por exemplo, em um conjunto de ETs aqui, ó. ET Barueri, Estação de Tratamento de Esgoto Barueri, Novo Mundo, São Miguel, Suzano, ABC, e depois do tratamento, o esgoto é jogado em um determinado corpo receptor. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um sistema centralizado no tocante, né, a uma grande bacia de esgotamento que acaba mandando para uma única estação e descentralizado de uma certa forma, obviamente que pelo tamanho aqui da cidade, você tem que descentralizar, construir um número mínimo ali de estações de tratamento para evitar exatamente os grandes custos com bombeamento, etc., de uma bacia de esgotamento para outra bacia de esgotamento. Ok? E quando é centralizado, como eu falei, você pega os esgotos das várias bacias de esgotamento, a partir de coletores secundários, troncos, etc., etc., né? Fazendo com que o esgoto chegue aqui, partir, por exemplo, de um emissário gravitário até a estação de tratamento, enquadramento nos padrões de lançamento aqui no corpo receptor e ou de padrões de reuso, quando for o caso, tá bom? Beleza. Isso aqui é apenas para mostrar como é o fluxo a partir de coletores secundários, coletores troncos, né? Aqui, interceptores, pegando muitas vezes o efluente, às vezes de uma lavanderia,
quando é permitido o lançamento desse efluente não doméstico na rede coletora de esgoto, por exemplo. Em alguns locais que você tem aterro sanitário, próximo ali à cidade, de uma certa forma, existe ali uma rede coletora de esgoto nas proximidades do aterro sanitário, muitas companhias de saneamento acabam aceitando o recebimento do lixiviado ali, do líquido gerado ali do tratamento, né, da disposição final em aterro sanitário, chamado de chorume, né, que é o líquido advindo da decomposição da fração orgânica ali dos resíduos. Quando se mistura com água de chuva, água subterrânea, etc., né, ele gera o que nós chamamos de percolado ou lixiviado. E esse lixiviado precisa de um tratamento antes do lançamento em um corpo de água. Quando esse tratamento muitas vezes é muito dificultoso, e de fato é para você utilizar ali processo de baixo custo de tratamento, muitas vezes é mais barato para a empresa que detém a concessão ali da operação do aterro sanitário bombear esse lixiviado para a rede coletora e tratamento conjunto com o esgoto sanitário, tá? Na estação de tratamento. Às vezes tem acordos, né? Por exemplo, a empresa que opera o aterro sanitário recebe o lodo, que é um resíduo do tratamento de esgotos, e o lixiviado ali gerado no aterro sanitário é recebido pela companhia de saneamento, né, como uma contrapartida pelo recebimento do lodo e de eventuais materiais sólidos gerados ali no tratamento de esgotos ou nas estações elevatórias. Bom? Esses processos biológicos de tratamento de esgotos, eles podem ser agrupados aqui em várias categorias. Lagoas de estabilização e suas variantes, que trabalha com o uso, né, de uma relação simbiótica entre bactérias e algas, né? Ou seja, as algas, elas têm a capacidade de produção de oxigênio, e aí as bactérias utilizam esse oxigênio, as bactérias aeróbias, existentes ali na coluna de água, para a degradação da matéria orgânica presente, né, e produção de mais CO2, o qual é utilizado pelas algas, né, pela comunidade fitoplânctônica ali de uma lagoa de estabilização, para a produção de mais oxigênio, que é utilizado ali pelas bactérias e assim sucessivamente. Métodos de disposição no solo, ou seja, aqui o solo não é utilizado com o fim de ser poluído, mas utilizado com o fim de tratamento. Haja visto que ali no solo há uma remoção física, né, do contato do esgoto com a matriz do solo, e também, como no solo existe uma comunidade microbiana que é capaz de remover também os poluentes presentes. Reatores anaeróbios, né, que são utilizados grandemente também no Brasil, né? Reatores anaeróbios e lagoa de estabilização representam a tecnologia de tratamento mais utilizada no Brasil e na América Latina como um todo, tá? E, por exemplo, lodos ativados é a tecnologia mais utilizada em países desenvolvidos, certo? E aí, nessa aula de hoje, eu vou mostrar uns videozinhos para vocês se situarem mais ou menos em relação a essas principais tecnologias, tá bom? Um exemplo de um reator anaeróbio bem comum, que vocês devem já ter ouvido falar, é uma fossa, um tanque séptico, ou um decanto digestor. Ali acontece um processo de decomposição anaeróbia, né? E, como todo e qualquer processo anaeróbio, há a formação de biogás, né? Então, a fossa, ela converte anaerobiamente ali a matéria orgânica presente, além de remover outros poluentes, né? Por exemplo, óleos e gorduras que acabam flotando ali no tanque séptico, alguns sólidos que acabam sedimentando, decantando ali no decanto digestor. É por isso que a gente precisa remover, gente, limpar a fossa, né, de vez em quando.
Por quê? Porque essa gordura vai acumular, esses sólidos vão acumular, a areia vai acumular, e aí o volume da fossa vai diminuindo com o tempo, a gente precisa limpar de maneira que ela consiga operar dentro da normalidade, né? E sistema de lodos ativados e variantes, que é uma tecnologia, como eu falei, aeróbia também, né? Que a gente fornece artificialmente oxigênio a partir, por exemplo, de um compressor que vai oxigenar um tanque e ali os micro-organismos aeróbios vão degradar os poluentes presentes, matéria orgânica, por exemplo, né? E, desta forma, enquadrar o efluente em termos, por exemplo, de DBO, de DQO, que representam aí, né, os parâmetros de qualidade de água, né, que estão previstos nessas legislações ambientais, no tocante à avaliação da carga, da qualidade, da concentração do efluente em termos de matéria orgânica, tá bom? E reatores aeróbicos com biofilmes que, em épocas oportunas no futuro, eu vou me debruçar um pouquinho sobre essas tecnologias, tá bom? Beleza, então aqui, ó, os esgotos estão chegando, ó. Eles são removidos fisicamente a partir de um conjunto de grades aqui, ó. Essas grades, elas têm a limpeza ou manual ou mecanizada para remover esses sólidos grosseiros que chegam ali nos esgotos. E aí depois que se remove essa parte dos sólidos grosseiros, ó, dessa forma, fisicamente, né? O esgoto ele vai para uma outra parte da estação, que é a caixa de areia. Nessa caixa de areia se utiliza o princípio, né, da própria força da gravidade para depositar a areia. A gente faz o projeto para quê? Para que se dê tempo suficiente para essa areia, essas partículas pequenas, se depositarem dentro dessa caixa aqui, ó, desse prisma que vocês estão vendo aqui, ó. E normalmente a gente trabalha com duas unidades. Para quê? Quando uma está operando, a outra está em espera ou em manutenção, em limpeza. Ou seja, essa areia vai se acumular com o tempo, né? Aí, em um determinado momento, o operador da estação de tratamento vai bloquear o fluxo por esse canal aqui e vai remover esse material. Vai tirar a água daqui, né? Com balde, jogar para a caixa, né? Ou para o canal que está em operação. Quando chegar aqui no nível da areia, ele vem com uma pá, com uma enxada, com um carrinho de mão e vai remover esse material e vai jogar junto com os resíduos sólidos gerados ali na estação de tratamento. E daí, esse material é encaminhado para um aterro sanitário, para uma unidade de destino final, ou um lixão, quando não existe aterro sanitário ali naquela localidade. Tá bom? Em algumas situações, essa areia, ela é enterrada, né? Se abre na própria estação de tratamento uma espécie de vala, se coloca ali a areia e depois enterra, certo? Mas os demais resíduos gradeados, como eu mostrei anteriormente, lodo, aí sim, esses aí têm que ser enviados para uma unidade de destino final. Em muitas situações se pega e manda tudo para essa unidade de destino final, tá bom? Olha lá, aqui são os dois canais que eu mencionei, né? Enquanto um está operando, o outro está em processo de limpeza ou de espera, né? Para quando esse aqui encher, ele entrar em operação e ficar alternando, né? Ali por meio de comportas, né? Que fazem essa divisão do fluxo, tá? Isso é uma calha Paschal, que é uma unidade também frequentemente presente em estações de tratamento, que ela ajuda a medir vazão, é uma unidade de medida que possibilita a medida de vazão, né, como conduto livre, diferente, por exemplo, de um medidor de vazão para conduto forçado, por exemplo, um medidor eletromagnético, certo? Que é utilizado, por exemplo, numa linha de recalque. Mas aqui eu tenho que utilizar um medidor de vazão para conduto livre. E como acredito que vocês tenham visto em disciplinas passadas do curso, né,
Para conduto livre, a gente tem duas possibilidades. Por exemplo, utilizando uma calha, como essa que vocês estão vendo, ou utilizando um vertedor, quer prismático, quer retangular, tá? E ela também ajuda no controle da velocidade aqui na caixa de areia, né? Também ela tem essa finalidade, beleza? Localizado junto à Estação de Tratamento de Esgoto da Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, o Centro de Pesquisa e Treinamento de Saneamento FMG Copasa, CEPS, caracteriza-se como um dos mais importantes centros de pesquisa e treinamento de saneamento da América Latina, abrigando diversas unidades de pesquisa que são alimentadas com o esgoto da ECA Arrudas, após passar pelo tratamento preliminar. No CEPS, são realizadas pesquisas para o aprimoramento e desenvolvimento de tecnologias simplificadas de tratamento de esgoto. Os sistemas simplificados apresentam vantagens sobre os sistemas convencionais, por conjugar baixos custos de implantação e operação, simplicidade operacional, índices mínimos de mecanização e uma maior sustentabilidade do sistema como um todo. As pesquisas produzidas no CEPS buscam o desenvolvimento de novas alternativas de configurações de unidades de tratamento de esgoto e de valorização dos subprodutos, lodo e biogás, bem como a otimização de parâmetros de dimensionamento e de operação. Além de sua utilização para fins de pesquisa, no CEPS são realizadas aulas práticas e de demonstração em atividades de ensino e de treinamento de operadores do setor de saneamento. O CEPS conta com 2 reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo, ou reatores UASB, um em ferro-cimento e outro geminado em aço carbono. Nessas unidades, o esgoto é distribuído no fundo do reator e sai através de um decantador interno localizado na parte superior da unidade. O percurso do esgoto em fluxo ascendente através do leite e da manta de lodo possibilita a estabilização da matéria orgânica e a formação de novas células de biogás. Um dispositivo trifásico de separação de sólidos, líquidos e gases, localizado na parte superior do reator, garante a liberação do gás contido na mistura líquida, propiciando condições ótimas de sedimentação do lodo no compartimento de decantação e o seu retorno ao compartimento de digestão. O biogás coletado no separador trifásico passa por um selo hídrico e por um medidor de vazão antes de ser enviado para o sistema de tratamento e armazenamento de biogás. O lodo excedente já estabilizado é descartado para desidratação em leito de secagem. Além desses 2 reatores UASB, existe ainda um conjunto de 3 reatores piloto em menor escala, utilizados em pesquisas mais exploratórias, a exemplo do controle da formação de espuma e da emissão de metano e sulfeto de hidrogênio. Os filtros biológicos percoladores são aplicados como etapa de pós-tratamento anaeróbio de efluentes de reatores UASB. O efluente do reator UASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, ou FBP. A biomassa presente no volume reacional dos filtros biológicos percoladores se desenvolve aderida ao meio suporte e assume importante papel na conversão de constituintes presentes nos esgotos. Com o tempo, parte do biofilme que se desenvolve no reator desprende-se do meio suporte, sendo encaminhado para o decantador secundário, constituindo lodo excedente. O filtro biológico percolador compartimentado possui 4 compartimentos, sendo que cada compartimento de reação é individualmente interligado a um decantador secundário. Os 4 compartimentos que constituem a unidade de reação foram preenchidos por meio suporte de características distintas: escória de alto forno, a tara de conduíte, anéis plásticos randômicos e o sistema com cortinas de espuma de poliuretano, o Downflow Hanging Foam. As grandes vantagens de utilização do sistema reside no fato de que a transferência de oxigênio ocorre naturalmente, a partir da circulação do ar atmosférico pelo material de cimento. No CEPS, ainda existem outras 2 variantes de filtros biológicos percoladores, sendo um aberto em suas laterais, visando redução de custos e aumento da circulação de ar, e outros 2 de elevada altura, que buscam incrementar a remoção de compostos nitrogenados. Essas 2 últimas modalidades operam com taxas hidráulicas e cargas orgânicas mais reduzidas, e sem o uso de decantadores secundários. Sistemas compactos reatores UASB seguidos de filtros biológicos percoladores
são módulos pré-fabricados que conjugam duas unidades em uma única, garantindo grande capacidade e maior controle de qualidade no processo de fabricação do sistema de tratamento. O reator WASB é responsável pela remoção da maior parte da matéria orgânica, enquanto o filtro percolador possibilita o pós-tratamento aeróbio do efluente anaeróbio. Nesse sistema de tratamento, a entrada do esgoto se dá pela parte inferior do reator WASB, seguindo um fluxo ascendente dentro do mesmo. O processo de estabilização da matéria orgânica e de separação de sólidos, líquidos e gases se dá conforme explicado anteriormente. O efluente do reator WASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, sendo que o fluxo de esgoto passa a ter uma trajetória descendente, através do meio de enchimento que possibilita o crescimento de um biofilme. No FBT, ocorre o pós-tratamento aeróbio do efluente do reator WASB, sendo a aeração promovida de forma natural pela circulação do ar atmosférico. Quando o biofilme que se forma adquire espessura excessiva, este se desgarra do meio suporte e é encaminhado para os decantadores, vindo a constituir um lodo excedente aeróbio, que é recirculado de volta ao reator WASB para adensamento e digestão anaeróbia. O CEPS conta com 2 fotorreatores de radiação ultravioleta, sendo um de lâmpadas imersas e o outro de lâmpadas emersas. Ambos os fotorreatores operam com lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, responsáveis pela inativação dos organismos patogênicos. No fotorreator de lâmpadas imersas, o fluxo de esgoto é ascensional, em contato direto com as lâmpadas. No fotorreator de lâmpadas emersas, as lâmpadas são instaladas acima da lâmina líquida, e o fluxo de esgoto é horizontal, sem contato direto com as lâmpadas. As lagoas de polimento são utilizadas para o pós-tratamento de efluentes de reatores WASB e visam a remover, principalmente, organismos patogênicos e amônia, embora remoções complementares de matéria orgânica e fósforo também sejam alcançadas. Nessas lagoas, as algas, presentes em grande quantidade, produzem oxigênio e causam a elevação do pH, condições essenciais para os mecanismos de remoção. A configuração de lagoas rasas em série proporciona maiores eficiências de remoção com menores volumes, comparadas às lagoas convencionais. Com o objetivo de proporcionar a remoção parcial de algas e contribuir para a redução complementar de sólidos em suspensão e matéria orgânica do fluxo final, a última lagoa da série conta com um filtro grosseiro de pedras. As wetlands, também denominadas de sistemas alagados construídos ou leitos submergidos, são outra forma de tratamento que reproduz fenômenos que ocorrem na natureza. Há 2 unidades de leito submergido de escoamento horizontal, uma com leito plantado com taboa e outra não plantada. Em cada unidade, o esgoto pré-tratado em reator WASB segue um fluxo hidráulico contínuo, horizontal e subsuperficial. O percurso do esgoto através da unidade de tratamento possibilita a remoção complementar da matéria orgânica, sólidos e de nutrientes. Os leitos de ambas as unidades são de escória siderúrgica. Existe ainda um leito plantado de escoamento vertical, em que o esgoto bruto é distribuído de forma intermitente na superfície de um leito de brita. Nos reatores WASB, o descarte de lodo excedente deve ser feito periodicamente. Caso contrário, seu acúmulo no interior do reator provocará uma perda excessiva de sólidos no efluente, deteriorando a sua qualidade. O lodo excedente dos reatores WASB, embora já se encontre estabilizado, ainda necessita das etapas de desidratação. No CEPS, a desidratação do lodo é realizada em leitos de secagem. Outros subprodutos dos reatores WASB é o biogás, composto em sua maior parte por metano, constituinte energético, e dióxido de carbono. Visando a recuperação do seu potencial energético, o
biogás coletado passa por um filtro para remoção de gás sulfídrico e depois segue para o reservatório pulmão. Por meio de um compressor, o biogás é então encaminhado para o reservatório pressurizado, onde fica armazenado para posterior utilização. O gerenciamento integrado dos subprodutos do tratamento anaeróbio de esgoto, biogás e lodo excedente, aparece como uma alternativa atrativa e ambientalmente correta, capaz de oferecer ganhos energéticos e de redução dos impactos negativos decorrentes da disposição inadequada desses dois subprodutos. O lodo excedente do reator UASB é descartado em bateladas no reator térmico e aquecido através da queima do biogás armazenado, promovendo o aquecimento da massa de lodo e consequente inativação de organismos patogênicos. O aparato é composto basicamente por um motor de combustão interna, utilizando biogás como combustível, acoplado a um protótipo de um secador térmico de lodo excedente. A energia térmica proveniente dos gases do escapamento do motor de combustão interna é enviada ao protótipo para desidratar e higienizar o lodo excedente. As mini-redes são uma plataforma de treinamento que permite ao profissional de saneamento aprimorar seus conhecimentos referentes à implantação, operação e manutenção de rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto e drenagem de águas pluviais. As instalações buscam reproduzir em menor escala as unidades em escala real, permitindo que o operador em treinamento seja exposto a diversas situações relacionadas ao mundo do trabalho. Olá, eu sou o Edgar, vocês já devem me conhecer da TV. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que desempenha papel fundamental no nosso dia a dia, o tratamento de esgotos. Muita gente não se preocupa com o que acontece com a água que utiliza em casa para lavar a louça, tomar banho ou dar descarga, contanto que aquela água suja desça ralo abaixo. Entretanto, o tratamento de esgotos é fundamental para a saúde da população e preservação de rios, mares e represas. Para isso, podemos contar com um agente importante nesse processo. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável pela operação das estações de tratamento de esgotos. Para tratar o esgoto de tanta gente, o sistema de esgotos da região metropolitana de São Paulo é constituído por 5 estações de tratamento: ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano. Juntas, as 5 estações possuem capacidade de tratamento de 18 mil litros de esgotos por segundo. Nesse vídeo, vamos conhecer a estação de tratamento de esgotos de Barueri. A ES Barueri trata o esgoto da maior parte da cidade de São Paulo e dos municípios de Jandira, Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra e partes de Cotia e Imbu. Projetada na década de 70, a estação tem capacidade para tratar 9.500 litros de esgotos por segundo e está sendo ampliada para tratar um volume de 12.500 litros por segundo. Para você ter uma ideia da sua grandiosidade, o que foi gasto em concreto para sua construção daria para construir 9 estádios do Morumbi. Agora, vamos conhecer melhor como é realizado o tratamento do esgoto. O esgoto que chega à estação é bombeado até o gradeamento, impedindo que materiais sólidos passem para o restante do sistema. Você não faz ideia do que as pessoas jogam nos esgotos. Em seguida, nas caixas de desarenação, é retirada a areia que vem junto com o esgoto. Nos decantadores primários, os sólidos em suspensão, que apresentam maior densidade, se depositam no fundo formando um lodo primário. É nessa fase que o processo se divide em 2 caminhos. Por um é tratado o lodo, por outro, a parte líquida. Vamos ver primeiro como se trata o lodo. Esse lodo ainda contém uma grande quantidade de água, por isso passa por um processo para reduzir o seu volume. Esse processo é chamado adensamento. O adensamento pode ser feito por gravidade ou por flotação.
Honestamente, por gravidade, o lodo é acumulado no fundo do tanque. Condensamento por flotação, o ar é introduzido através de uma câmara de alta pressão. Quando a solução é despressurizada, o ar dissolvido forma microbolhas que se dirigem para cima, arrastando dentro delas os flocos de lodo, que são removidos na superfície. O lodo já adensado segue para os digestores, onde se processa uma degradação biológica que produz o gás metano. Parte desse gás é utilizado em testes para a geração de energia, e o restante é queimado sem prejudicar a atmosfera. O lodo sai, então, dos digestores, passa pelos tanques de acumulação e é colocado dentro de gigantescas prensas, sendo compactado em forma de placas chamadas portas, que são depositadas em aterros sanitários. Parte desse lodo está sendo utilizado em fase experimental para aplicação em áreas de reflorestamento como insumo agrícola. Agora que você já viu como é tratado o lodo, vamos ver o que acontece com a parte líquida. Ela segue para os tanques de aeração, onde recebe injeção de ar que agita o esgoto. Ainda nesses tanques, ocorre a remoção da matéria orgânica através de reações bioquímicas, realizadas por micro-organismos aeróbios. Esses micro-organismos imitam o que acontece na natureza, porém de maneira acelerada. Nos decantadores secundários, já podemos perceber a remoção de 90% das impurezas. Essa água não é potável, mas já está pronta para ser devolvida para a natureza. Parte dela é enviada ao rio Tietê. A outra parte é fornecida para a lavagem de ruas, rega de jardins e fins industriais. É o que chamamos de água de reuso. Sua utilização representa uma economia para prefeituras e indústrias, pois custa menos que a fornecida para o consumo, além de colaborar com o uso racional da água. Como você pode perceber, o tratamento de esgotos tem reflexo direto na preservação de rios e na qualidade de vida da população. E por isso, a Sabesp está empenhada em ampliar a quantidade de esgotos que chega às estações de tratamento. O esgoto não tratado aumenta o risco de doenças de veiculação hídrica. E a Sabesp, além de tratar o esgoto da sua casa, também se preocupa com a questão da poluição ambiental. A empresa vem utilizando a técnica de flotação para despoluir as águas dos córregos que formam os principais lagos da capital. Um trabalho já reconhecido pelos próprios frequentadores, que estão vendo a vida voltar aos lagos. Mas é necessário que a população tenha consciência e cumpra o seu papel nesse processo. Então, faça a sua parte. Vamos a algumas dicas. Lembre-se, lugar de lixo é no lixo. Não jogue restos de alimentos na pia, nem mesmo papéis, plásticos ou outros objetos no vaso sanitário. A água da chuva não pode ser jogada na rede de esgotos. Ela deve ser conduzida para as galerias pluviais. Cuidado! Lixo jogado nas ruas causa entupimento das galerias e, consequentemente, pode provocar enchentes. Como você viu, o trabalho da Sabesp é de vital importância para o ciclo do saneamento, sendo responsável por devolver a água ao meio ambiente em condições de ser reutilizada. Bem, agora que você já aprendeu tudo, use corretamente a sua rede de esgotos e ajude a Sabesp a melhorar a qualidade de vida da população, preservando esse recurso tão precioso, a água. Hoje a gente vai ver como é feito o tratamento de esgoto. E mais, vamos conhecer por dentro o interceptor, que é uma espécie de túnel de metrô onde passa um rio de cocô, um rio de merda, que vem da rede de esgoto dos bairros. Esse rio de cocô vai direto para a estação de tratamento. Bora ver! A gente está indo para a Marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, onde está sendo construído um interceptor imenso que vai passar por baixo da avenida. Como a cidade cresceu, a rede de esgoto precisa aumentar. A gente está descendo
tão fundo para visitar o interceptor, que olha, as paredes já estão todas úmidas. E esse aqui é um coletor-tronco, um dos, porque são vários. É por aqui que o esgoto vai entrar no interceptor. Uma pergunta que eu fiz aqui tá meio tosca, mas eu fiz, tive coragem e fiz. Então aqui as pessoas, depois que o interceptor estiver pronto, vão pegar um martelinho e vão bater e o esgoto vai entrar? Aí eles falaram, não, Mari, óbvio que não, porque aqui não tem esgoto correndo ainda. Então, eles quebram tudo, deixam tudo no jeito e depois liberam a entrada de esgoto. E aqui a gente vai chegar mais ou menos 16 metros abaixo do nível do asfalto. Eita, já cai, já se estribucha aqui. Gente, esse aqui é o interceptor. Olha que incrível esse túnel. É aqui que todo o seu cocô, a água da sua privada, a água do seu banho, a água da sua pia, aliás, não só da sua casa, o seu bairro inteiro vem parar para ir para a estação de tratamento de esgoto. Esse túnel aqui vai ter mais ou menos 7 quilômetros de comprimento, 2,6 de altura e 3,4 de largura. Gente, uma coisa muito interessante aqui é que o túnel é todo feito de concreto. Ele tem todo um acabamento de concreto. Aqui ele está no rústico ainda, mas depois ele recebe um acabamento mais fino. Olha só, essa parte aqui do túnel já recebeu a camada lisa de cimento. E qual a diferença de você ter uma parte do túnel toda rugosa e outra aqui com essa camada lisa? A diferença é que, né, com essa parte lisa, a água consegue caminhar com maior velocidade até chegar na ET, e é a estação de tratamento de esgoto. Bora lá? Agora a gente veio para Barueri, aqui na Grande São Paulo, para visitar a maior ET do país, a maior estação de tratamento de esgoto. É para cá que todo o esgoto que vai passar lá pelaquela interceptora vai vir para receber tratamento. E olha só como está essa água suja que está chegando aqui. Eu tenho a impressão de que se eu pular lá no meio, eu vou conseguir andar em cima desse lixo, que está tudo sólido, parece uma ilha de sujeira. O esgoto, quando chega aqui na estação de tratamento, ele chega mais ou menos 30 metros abaixo do nível do solo. E como que faz para tratar isso? Como que faz para tratar todo esse esgoto que está tão fundo, né? A gente precisa de super bombas, dessas super bombas aqui, para jogar essa água lá para a estação de tratamento que está no nível do chão. Cada bomba dessa é capaz de jogar acima 6.000 litros de água por segundo. Para isso, ela gasta aproximadamente 2 milhões de kWh por mês. As bombas mandam todo o esgoto aqui para essas grades. Mas antes de começar a falar do tratamento de esgoto em si, quero falar para vocês que daqui saem 3 produtos finais. Um, que é a água já tratada que vai ser devolvida para os rios. 2, que é a água de reuso que algumas prefeituras usam para lavar a rua, por exemplo. E 3, o lixo e o lodo sujo do resultado final de tratamento. Daqui, eles recolhem 10 toneladas de lixo por dia. A primeira etapa do tratamento de esgoto é ele passar, então, por essas 2 grades. Aqui tem 2. A primeira com um vão de mais ou menos 2 centímetros e outra menor com mais ou menos meio centímetro de vão. A quantidade de lixo que sai daqui é absurda. Eu já vi ali camisinha, copo plástico, presilha plástica, tecido, calcinha. É tanto lixo que a gente nem consegue imaginar como que isso foi parar na rede de esgoto. Então, meu amigo, então, minha amiga, para de jogar no ralo da pia, no ralo do banheiro, em tudo quanto é ralo. Lixo. Lixo é para jogar no lixo. Ralo é para ir líquido. E aqui é a caixa de areia. E para que serve essa parte? Para tirar a areia do esgoto. Por que a gente precisa tirar areia? A gente tem que tirar porque agora no começo a gente está tirando toda a matéria inorgânica do esgoto. Então a areia é parte dessa matéria. 2, se essa areia continuar no tratamento, ela vai acabar com a tubulação, porque ela serve como uma espécie de lixa que vai ficar passando lá no esgoto e vai detonar a tubulação. E 3, imagina só o que acontece com os rios se essa areia for mandada de volta para lá. A gente vai assoreando o rio, né? Vai formar um monte de montanha, um monte de ilha no meio dos rios. Esse aparelho aqui gigante está passando lá no fundo e está puxando a areia. E essa areia é mandada lá para fora. Olha que nojo a cor da areia saindo. Agora que o esgoto está sem areia, ele vai para o tanque de decantação. Mas no caminho até lá, ele vai soltando todo o gás sulfídrico que as bactérias que estão nele estão soltando.
Esse é o mesmo gás de ovo podre. A fórmula dele parece muito com a fórmula da água, mas no lugar do oxigênio tem enxofre. Se você nunca tinha visto o tratamento de esgoto, dá seu joinha, vai. Dá seu joinha e compartilha esse vídeo no WhatsApp, para todo mundo saber como é que é. Porque ver tratamento de esgoto não é tão fácil. Sabia que aqui no Brasil, só 45% do esgoto é tratado, o resto é tudo jogado na natureza. A gente tem que mudar isso, né? Ó, joinha aqui no vídeo. Se o gasto hídrico vier aqui para esse primeiro tanque de decantação, ele vai impedir que as partículas caiam lá para o fundo. E aí a decantação não vai funcionar, né? Porque é exatamente isso que a gente quer aqui nesse tanque. Que tudo vá lá para o chão, lá para baixo, para que a gente possa tirar esse lixo. E essa ponte amarela aqui, que tem uma espécie de rodo na ponta, que vai tirar tudo que está sedimentado lá no fundo do tanque. Depois de passar 1h30 na decantação, o esgoto vem para o tanque de aeração, fica por mais 6 horas. Aqui as estrelas são as bactérias aeróbias. Elas comem as partículas orgânicas que ainda estão aqui. E para elas poderem trabalhar mais rápido, oxigênio é colocado aqui nessa água. Uma curiosidade sobre o tanque de aeração é que aqui 40% dessa mistura é sólido. Agora as bactérias já comeram um monte, já formaram família, já se juntaram em blocos. Nesses flocos aqui, que a gente consegue ver alguns, porque eles estão lá no fundo, né? Afinal de contas, esse é o segundo tanque de decantação. Esses flocos vão formar lá no fundo um lodo ativado, que é uma espécie de kefir, de iogurte, daquela corrente que todo mundo já fez, que você pega um pouco de iogurte com bactéria para fazer o seu iogurte, dá um pedacinho para o próximo, e é isso que eles fazem aqui. Parte desse lodo ativado vai voltar lá para o tanque aerado para ajudar no processo lá das bactérias aeróbias. E é desse tanque aqui que a gente tem o nosso primeiro produto final, o esgoto tratado. Esse aqui já está indo direto para o Rio Tietê. E o nosso segundo produto final é a água de reuso. Água de reuso nada mais é que aquela água usada para lavar a rua. O que acontece aqui? A água que ia ser mandada para o rio volta para a estação de tratamento, recebe cloro, passa por um filtro muito, muito fino, de 100 milésimos de milímetro. Eu não consigo nem imaginar o quanto isso é pequeno. Recebe cloro mais uma vez e aí se transforma em água de reuso. E o nosso terceiro produto final é o lodo. Como vocês podem ver, ele está cheio de água. 97% dele é água. E a gente não pode mandar tudo isso daqui para um aterro sanitário. Imagina, ia virar um sinão de lixo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse lodo e reduzir, tem que tirar a água dele. E a redução pode acontecer de 2 jeitos. 1, por uma centrífuga, e 2, por esse adensador. Toda a matéria sólida fica acumulada aqui no fundo desse tanque. Além disso, a gente precisa tirar toda a matéria orgânica do lodo. Senão ele vai lá para o aterro e vai começar a apodrecer. Isso é feito aqui, ó, nesses tanques de digestão. Quem faz essa digestão são as bactérias anaeróbias, as que não precisam de oxigênio para viver. Elas conseguem comer toda a matéria orgânica, inclusive as bactérias aeróbias, lá do processo de decantação. O lodo vai sair daqui, ó, assim. Antes do lodo ser mandado para o aterro sanitário, ele vai passar mais uma vez pela centrífuga e vai se transformar nisso, ó, nessa pasta que parece um brownie. Ele é muito mole, é mais mole do que uma massa de modelar, é bem nojentinho.